Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do YouTube do Design Camp. E olha só, hoje eu vou compartilhar com vocês a negociação que eu considerei a mais difícil de 2022. Ela não é necessariamente a de maior valor, a de maior preço, mas foi de longe a que durou mais tempo e que envolveu mais técnicas de negociação para a gente conseguir efetivar a venda. Obviamente que eu vou compartilhar aqui com vocês, são prints de telas pelo WhatsApp, toda a negociação foi feita pelo WhatsApp. Então, obviamente que eu vou rasurar o nome tanto do cliente, da empresa, alguns detalhes da negociação para manter a privacidade dos dados do cliente. Legal? Então, vamos lá. A negociação mais difícil de 2022. Antes da gente falar especificamente da negociação, eu vou explicar para você como é que funcionam as negociações de maneira geral aqui na Ave Design. Então, assim, toda vez que a gente inicia uma negociação, um contato comercial, esse contato ele precisa passar por etapas de validação internas aqui da Ave. Então, o que normalmente acontece? O que a gente busca concretizar? Primeiro, a gente busca elevar o lead para a categoria de prospect e depois a gente busca elevar o prospect para a categoria de cliente. Explicando melhor o que é o que aqui, né? Quando a gente fala de lead é aquela pessoa, aquela empresa que entra em contato com você demonstrando interesse em contratar o teu serviço. Mas basicamente, sim, é um contato. Esse contato ele pode ser feito por uma ligação telefônica, por um formulário de e-mail, por um contato no WhatsApp, uma conversa, né, no WhatsApp. Enfim, existem diversas maneiras dessas pessoas contactarem você. E quando elas fazem esse primeiro contato, elas são consideradas leads. E o que é o prospect? O prospect nada mais é que um lead que passou pelos critérios iniciais ali de seleção de prospecção que você possui no seu estúdio, no seu dia a dia, enfim. E por fim, o cliente nada mais é que um prospect que efetivamente fechou negócio com você. Aquele cara, aquela empresa, aquela pessoa que efetivamente contratou o teu serviço, tá bom? Então, de uma forma bem resumida, como que funciona essa etapa de validação? A gente pega o lead e tenta levar ele para a categoria de prospect. Depois a gente pega esse prospect e tenta levar ele para a categoria de cliente. E na prática, gente, o que significa isso? Assim, então, 100% das pessoas elas vão entrar em contato com você, né? Elas entram em contato. Todo mundo, a gente tem, 10 pessoas entraram em contato com você. Isso é aqui na Ave, tá? Estou falando especificamente aqui da Ave, como que funciona aqui na Ave. Então, a gente recebe 100 contatos no mês, por exemplo, de pessoas interessadas em fazer um serviço, algum tipo de serviço aqui com a gente. Na nossa etapa de validação, para a gente poder dar prosseguimento com esse contato com essa pessoa, para a gente entender que ela está realmente interessada em contratar o nosso serviço, a gente faz a sugestão de um agendamento, de uma reunião de diagnóstico. Isso não é só para validar, né, se a pessoa está realmente interessada, mas é também para a gente ter uma ideia melhor de todo o contexto que envolve aquele projeto. A gente precisa entender melhor quem é a pessoa, qual é a empresa, se o que ela está pedindo é o que ela realmente precisa. A gente precisa ter uma noção do tamanho da responsabilidade, quais são os anseios que ela deseja, que público que ela deseja atingir, se isso vai ser impresso, se não vai. Enfim, tem uma série de detalhes que permeiam o projeto. Então, a pessoa fez o contato com a gente. Imediatamente a gente faz a sugestão de uma call de alinhamento, que é o que a gente gosta de chamar internamente de reunião de diagnóstico. Todo mundo que faz o contato com a Ave topa fazer essa reunião de diagnóstico, Felipe? Não. Normalmente ali 50% a 70% das pessoas que entram em contato com a gente topam fazer essa reunião de diagnóstico. E o que você faz com as outras 30 pessoas, com os outros 30% que não topam fazer? Normalmente essa pessoa ela não entra no critério de validação para a gente prosseguir com esse contato comercial. Então, das duas, uma. Ou essa pessoa lá simplesmente não responde mais, tá? Ela não dá nenhum tipo de retorno, ou normalmente ela vira para a gente e fala, então, estou com pressa, na verdade eu só estou querendo saber preço, eu só estou levantando preço com um monte de gente e tal. Nessas horas, normalmente, na maioria das vezes a gente fala, legal, obrigado, infelizmente a gente precisa de uma reunião de diagnóstico para passar um preço. Se você estiver disponível, se você tiver interesse em prosseguir, é só você falar com a gente. Joia. E o que acontece depois que essa pessoa vai para a etapa de diagnóstico? Então, a gente vai entender todo o contexto que envolve o projeto.
Se for algo que a gente já teve algum tipo de experiência anterior, preciso desenvolver um site para uma empresa para uma empresa ou situação que é similar ao que a gente já atendeu. Preciso desenvolver uma identidade visual para uma situação similar que a gente já atendeu. Preciso desenvolver uma embalagem para uma situação similar ao que a gente já atendeu. A gente já fala de preço nessa reunião de diagnóstico. E por que falar de preço? Para a gente ter certeza de que o cliente, a expectativa de investimento desse prospect está dentro do preço que a gente cobra para desenvolver esse projeto. Você já dá o preço exato, Felipe? Não dou o preço exato, mas eu falo, por exemplo, esse tipo de projeto ele está a partir de tantos R$1.000. Um projeto como esse normalmente vai girar entre X R$1.000 e Y R$1.000. Este valor, este preço está dentro do que você pretende investir no momento? Então, essa reunião de diagnóstico, além da gente ter um contexto geral sobre tudo que envolve a empresa, ele serve também para a gente validar que o que normalmente a gente cobra está dentro do que esse prospect deseja pagar, tá bom? Então, se o cliente, se o prospect, ele dá a validação e fala, está dentro do que eu pretendo investir sim, tá mais ou menos do que eu imaginei e tudo mais, a gente agenda uma segunda reunião. Só que essa reunião já é para a apresentação da proposta. Se tudo correr bem, essa apresentação da proposta já vai ser uma mera formalidade. Tá? É só quando você vai explicar algumas nuances ali do desenvolvimento do projeto, já vai colocar data, prazos de entregas, tipos de recebíveis, o que está incluído, o que não está, etc. Parará. Mas normalmente, se tudo correr bem nessa reunião de diagnóstico, a apresentação da proposta ela é uma mera formalidade para fechar o projeto. E aí sim, o que acontece? 50% das pessoas que fazem a reunião de diagnóstico, dos 50% que fizeram a reunião de diagnóstico com a gente, metade normalmente encaminha para a parte da proposta. E, como eu disse, se tudo correr bem, a proposta, em via de regra, ela é uma mera formalidade. Então, aqui na AB, depois que a gente apresenta uma proposta, normalmente a taxa de aprovação ela gira entre 70% e 100%. Ela não fica. Se assim, a pessoa fez todo esse caminho que eu estou colocando aqui, de contato, reunião de diagnóstico, reunião de apresentação de proposta, normalmente, em pelo menos 70% das vezes, elas fecham a proposta com a gente, tá? Elas vão fechar o serviço com a gente. E por que a gente faz esse tipo de filtro, né? Principalmente porque não dá para mandar proposta para todo mundo que chega pedindo uma proposta. Isso é perda de tempo, isso é frustração, isso é banalização do seu trabalho, não tem como. Você está se colocando num nível de mercado ali que é muito abaixo do que eu imagino, do que eu entendo que você queira estar. Então, basicamente, precisa existir esse filtro para o cliente, para o lead te valorizar, para você se valorizar, mas principalmente para você ter uma otimização do seu tempo. Porque senão é bem provável que você passe grande parte do seu dia, da sua semana, montando propostas que não vão dar em nada. Legal? Pausa para o café e também para o jabá. Só explicando, gente, para quem não sabe, aqui no Design Camp, a gente tem um curso online chamado Pitch Design que ensina o passo a passo para aplicar essa metodologia que eu expliquei um pouquinho mais acima. A metodologia de seleção de vendas, elaboração de propostas e também de argumentação, que é muito do que a gente vai ver daqui para baixo. Então, se você se interessou, quer conhecer um pouquinho mais, o link vai estar no comentário fixado aqui do vídeo. Joia? Então vamos lá. Vamos para falar um pouquinho agora da negociação em si. Bom, tudo começou no dia 10 de outubro de 2022, quando eu recebi um contato pelo WhatsApp. Um cerimonial, ele estava interessado em desenvolver um site. E aí a gente teve uma troca de áudios iniciais, né, em que eu fiz já de cara a sugestão de uma call de alinhamento para melhor entendimento do projeto. Essa sugestão, ela é sempre feita. Por mais que o lead ele chegue e fale assim para mim, eu estou interessado numa identidade visual, já tenho um nome, isso e aquilo, quanto que custa ficar? Eu vou falar, olha, existe a possibilidade da gente agendar uma reunião de alinhamento para poder entender melhor, etc, etc. Isso sempre vai ser dito, tá bom? Independentemente da pessoa fazer contato por telefone, às vezes quando faz contato por telefone, que é raríssimo, a gente já troca ideia ali mesmo, já faz esse alinhamento ali mesmo, mas se ela mandar e-mail ou mandar um WhatsApp, sempre eu vou fazer essa sugestão, tá bom? Então, assim, eu fiz a sugestão, né? Eu mandei o áudio pro cliente, fiz a sugestão de call, ele aceitou, mas ao mesmo tempo que ele aceitou, ele disse, olha, mas
Se servir para a gente adiantar alguma coisa, eu já fiz uma proposta com outro estúdio, ele já montou a estrutura do site, eu estou de acordo com essa estrutura do site, então eu vou te mandar a proposta aqui para você analisar e para você me mandar um orçamento semelhante ao da proposta. Gente, isso aqui é importante eu dizer o seguinte, que isso aqui, de certa forma, já é na nossa qualificação diária aqui, isso aqui já, vamos dizer assim, já pontuaria negativamente o cliente. Porque mostra que ele está negociando com um monte de gente e quando ele está negociando com um monte de gente, ele não faz questão de fazer o projeto especificamente com você. Ele não está atrás de um profissional específico para fazer o projeto. Normalmente ele está atrás de um preço específico para fazer o projeto. Então isso aqui normalmente já é, vamos dizer assim, um certo balde de água fria na negociação. Mas tudo bem. Eu senti que eu conheço a empresa, tá? É importante eu dizer que eu já conhecia a empresa. Quando ele falou de qual empresa que ele era, eu sei qual que é. Então, eu já tinha um contexto por trás e isso me motivou a dar prosseguimento. É importante eu dizer isso. Se você não conhece a empresa, eu acho que é sempre válido você dar uma pesquisada na internet enquanto desenrola a conversa ali para você ter uma noção melhor do enfim, de onde que você está se metendo, né? Então, já ele me mandou a proposta, falei, ok, vou ler e te retorno com eventuais dúvidas, etc., ou qualquer coisa do tipo. Legal. Então, isso aconteceu no dia 10, tá? Importante eu dizer que isso aconteceu no dia 10. No dia 14, eu retornei para ele, ó. Vi aqui, dá para preparar a proposta, etc. Mas desculpa, gente, pulei aqui uma parte. Na verdade, nesse meio tempo, eu troquei uma ideia com ele, a gente trocou algumas informações sobre dúvidas, sobre o que fazer e tal, se estava certo, se estava errado. Ele me confirmou, então depois que eu estava com a estrutura toda do site, eu agradeci e falei, ó, beleza, agora a gente pode prosseguir para uma proposta. Existe a possibilidade da gente marcar uma call para a apresentação da proposta? Então, assim, a call de diagnóstico, ela já tinha ido para o saco, tá? Já não ia existir mais. O que eu estava tentando fazer agora era uma call de apresentação de proposta. E aí eu fiz a data. Novamente, o cliente, ele tipo falou, legal, dá sim, mas você consegue me enviar a proposta antes? Porque essa semana eu estou super ocupado e tudo mais, etc. Aí entra um ponto importante, tá? As negociações, qualquer negociação que seja, elas vão possuir momentos-chave. Esses momentos podem ser mais críticos, menos críticos, mas elas vão possuir esse tipo de momento, em que você precisa decidir qual que vai ser a melhor abordagem na negociação. Isso vai estar diretamente relacionado a dois quesitos principais. A tua experiência em negociação, se você já tiver passado por casos similares, você vai ter mais segurança sobre como proceder, mas também do seu feeling. Eu nunca vou recomendar a você que deixe de lado o seu feeling. Na maioria das vezes, o nosso feeling está extremamente correto sobre como proceder na negociação, tá bom? Então, o meu feeling disse o seguinte, cara, eu vou proceder. Eu vou montar a proposta, eu vou fazer tudo direitinho e vou encaminhar para o cliente aqui pelo WhatsApp mesmo. Então fui, montei a proposta que vocês estão vendo aqui, a propostinha de 16 páginas, está aí também um dos motivos pelo qual eu não envio proposta para qualquer pessoa. Nossas propostas elas são quase que um estudo preliminar da empresa, né, do lead ali, do prospect, então isso demora para fazer, a gente normalmente leva 1, 2 horas para montar uma proposta aqui, então ela tem que ser bem valorizada, assim, tem que ser enviada somente para casos que a gente realmente acredite que vai dar algum retorno positivo, tá bom? Então, eu mandei a proposta para ele, só que novamente eu falei, olha, se houver a possibilidade, eu gostaria de ter uma reunião para repassar essa proposta com você, etc, porque é importante para a gente cobrir alguns pontos, algumas situações, prazo, parará. E ele novamente disse, não, existe sim, vamos sentar e vamos conversar. Só que o que aconteceu? Novamente não existiu essa reunião. O que existiu foi uma contraproposta de permuta. Para vocês entenderem melhor, o site, a proposta de preço para desenvolver o site que a gente encaminhou foi de R$6.000. Então ele me veio com uma contraproposta de 3.000 em permuta de festa e 3.000 parcelado em 3 vezes. A nossa proposta original era de 6.000 parcelado em 5 vezes, de 1.200, tá bom? Então, outro caso importante, é sempre importante você prever cenários numa negociação. Você não pode entrar numa negociação, numa apresentação de proposta, sem esse tipo de preparação. Então, o que eu vou fazer se o cliente me pedir desconto? Quanto de desconto eu posso dar para ele? O que eu vou fazer se ele me propor uma permuta? E se ele propor dividir em mais vezes? E se ele propor acrescentar mais serviço e manter o mesmo preço? E se ele propor retirar serviços? Então, o que eu vou fazer nessas situações? É muito importante que você já vá
para a reunião de apresentação de proposta ou já encaminhe a proposta com estas respostas bem claras na sua cabeça, tá bom? Porque senão, cara, são grandes as chances de você se enrolar durante a negociação e acabar fazendo um mau negócio, acabar pagando para trabalhar ou acabar, enfim, se metendo numa situação que não vai ser vantajosa para você, tá bom? Então, qual que é a política com relação à permuta aqui da Ave Design? Essa é uma política nossa, minha, cada um tem um pensamento com relação à permuta, às vezes eu aceito permuta, às vezes, na maioria das vezes eu não aceito, eu até costumo brincar, e eu falo às vezes quando eu já tenho um pouquinho mais de intimidade com o lead, ou às vezes o cara já é cliente, já que eu falo assim, ó, a melhor permuta que existe aqui para a Ave Design é eu trocar o meu serviço pelo seu dinheiro. Eu sempre costumo brincar com isso. Mas vamos lá, aqui, enfim, eu não conhecia pessoalmente o cliente ainda, a gente só estava trocando informações pelo WhatsApp, então eu mantive aqui vamos dizer assim, o tom mais formal da conversa e expliquei para ele que eu não trabalho com permuta basicamente porque não sou só eu na Ave. A Ave hoje ela é formada por colaboradores que estão em outras localidades do Brasil. Então eu não considero justo, eu estou falando de verdade isso, eu não considero justo eu fechar projetos de permuta, envolver outras pessoas no desenvolvimento desse projeto e só eu colher qualquer tipo de benefício que esse projeto possa gerar. Então essa é a política de permuta aqui da Ave, por isso que eu não costumo trabalhar com permuta e expliquei isso para o cliente, tá bom? E o cliente me retornou dizendo o seguinte, olha Felipe, a verdade é o seguinte, R$6.000 não dá para fazer, ficou acima do orçamento que a gente havia previsto para esse tipo de projeto. Então aí a conversa ela já começa a ser mais direta, tá? Então assim, beleza, 6.000 não dá? Então quanto é que dá? Quanto que você tem para fazer esse projeto? Olha, e ele me respondeu, olha, eu tenho 4.000. Aí eu já fui muito honesto com ele, tá? A gente desenvolve site, eu já tinha noção do escopo do site, já tinha noção do tamanho da empresa, tem uma noção assim de, pô, não é uma empresa quebrada, a empresa está presente em 5 shoppings aqui da Grande Vitória, nos 5 maiores shoppings da Grande Vitória. Tipo, a empresa está presente, sacou? Então, tipo, não é qualquer empresa, sacou? E aí, assim, a conversa já foi bem mais incisiva e bem mais definitiva. Olha, 4.000 não dá. 4.000 eu não consigo te entregar, não existe meio termo. Mas o que dá para fazer é o seguinte, a gente começa a tirar entregas que estavam previstas no site, como, por exemplo, a geração do conteúdo, que a gente que ia escrever o texto, né? A gente que ia fazer a edição do texto para ele. Então a gente tira isso da nossa alçada, da nossa responsabilidade. Isso fica a tua responsabilidade, você que vai ficar responsável por me mandar o conteúdo do site. Em contrapartida, eu abaixo a proposta em R$1.000. Ou seja, de 6.000 vai para 5.000, desde que você me mande o conteúdo do site já todo pronto. Tá bom? Essa foi a contraproposta que eu fiz para ele, dentro do que ele tinha me proposto de R$4.000. E aí, assim, a gente repara aqui que isso é legal. Repara que a gente já está no dia 25. Então, a gente já está com 15 dias de negociação entre idas e vindas e tal. E uma outra coisa que eu gostaria que você reparasse também. Sempre sou eu que vou lá e falo, e aí? Deu alguma coisa? Teve oportunidade de pensar? Teve oportunidade de analisar, etc. Porque se a gente não fizer isso, se a gente não tiver a proatividade de ir lá e dar uma cutucada no cliente, provavelmente a venda vai morrer, tá? Essa venda não vai acontecer. Então, é preciso fazer isso para que a gente consiga concretizar essa venda. Então, basicamente, o que ele disse foi, olha, analisei o valor e no momento a gente não tem como ficar responsável pela geração de conteúdo, então a gente está disposto a aumentar o investimento para desenvolver esse site. Falei, pô, beleza, joia, né? Agora as coisas estão realmente começando a acontecer. Vamos lá, cartada final, só para fechar. Então é isso. Vamos prosseguir então com o que estava previsto na proposta original. Vamos fechar esse site em 6.000, dividido em 5 vezes de 1.200? Bora, vamos lá? Tá fechado? E vem aquele balde de água fria de novo, né? Não, eu quero um desconto. Para fechar, eu quero um desconto de 10% e eu quero um parcelamento em 6 vezes. Aí eu confesso para você que nessa hora eu sentei e falei, pô, mas... 15 dias, 16 dias depois negociando, será que vale a pena, né, e tudo mais, e eu falei, cara, se for para acontecer, vai acontecer do meu jeito, eu não vou ceder pro tipo de negociação que ele está me propondo, porque eu sinto, a questão do feeling que eu falei, eu sinto que não vai ser bom para mim. Aí entra um outro ponto super importante, toda negociação ela vai ser sempre uma constante disputa de poder. Uma parte quer vencer a outra, basicamente para garantir o melhor negócio. Basicamente para você virar e falar, o cara me mandou a proposta de 6.000, eu consegui fechar por 5.000. Eu sou muito bom. Ou a outra parte vai dizer, não, o cara queria um desconto de 5.000, queria um desconto de R$1.000 e eu
conseguir manter minha proposta no valor original. Eu sou muito bom vendedor. Então, essa disputa de poder, ela sempre vai existir. Algumas vezes ela é mais aparente, outras vezes ela está ali mais escondida, mais suave, etc. e tudo mais. Só que uma coisa você tem que ter em mente, isso sempre vai ser muito mais forte quando envolver donas ou donos de empresa, igual no meu caso. Eu estava falando com o dono da empresa e eu sou o dono da AVE. E por que isso acontece? É básico, tá, gente? Assim, é porque normalmente donos estão em posição de comando. Donos estão em posição de dar as ordens e das pessoas seguirem. Então, essa disputa ela acaba se tornando muito mais incisiva quando a negociação envolve diretamente donos. Ela acontece de forma mais rápida? Acontece, porque você está com o poder de decisão na mão. Só que ela também vai ter essas disputas mais acentuadas. Por isso que você sempre precisa ter plena convicção na tua proposta, no que você está propondo enquanto você está cobrando. Legal? Então, novamente, ele me fez uma proposta, essa proposta não era interessante para a AVE, e eu retornei para ele falando o seguinte, olha, com relação ao parcelamento, tudo bem, parcelar de 5 para 6 realmente não vai fazer nenhuma diferença aqui na minha vida. Só que os 10%, eles não podem acontecer. Por quê? Cálculo simples, gente. 10% de 6 mil dá R$600. Ou seja, se eu aceitasse, eu estaria abrindo mão daquela questão da negociação do conteúdo e eu estaria cobrando para fazer o conteúdo do site R$400. Sendo que lá atrás eu falei, não posso fazer se não for por 1.000. Eu estaria me contradizendo na minha própria negociação. Eu estaria falando para ele que, lembra quando eu falei para você que a geração de conteúdo era R$1.000? Ok, agora eu topo fazer para você por 400. Então foi exatamente isso que eu argumentei com ele. Falei, não tem como. Não tem como eu te dar um desconto de R$600, porque isso significa que eu vou estar cobrando para gerar o conteúdo do site 400. Quando antes eu estava cobrando 1.000. Então não tem como eu fazer isso. Aí o que eu propus para ele, para a gente realmente tentar fechar, foi uma cartada final para tentar fechar. A gente já estava aí com 17 dias de negociação. Eu falei, o que eu posso fazer é o seguinte, eu parcelo em 6 vezes, não tem problema. E o desconto vai ficar um meio termo. Vamos equilibrar isso aqui para que a gente realmente possa fechar o negócio. Então, 5% de desconto, R$300, ao invés de 6.000, eu vou te cobrar 5.700. E foi aí que finalmente ele me deu a aprovação. Então, gente, o que eu quero dizer assim? Por que eu separei esse caso aqui específico para mostrar para vocês nesse vídeo? As negociações, às vezes, elas são longas. E elas dependem muito mais da gente para ela poder dar certo do que do cliente. Quando eu falo que depende da gente, eu digo basicamente 2 questões. Primeiro, cabe a você vender. Não é o cliente que tem a obrigação de comprar, você que tem a obrigação de vender. Então, você precisa convencê-lo de que ele está fazendo um bom negócio. E você precisa também se manter próximo para que ele não deixe essa ideia fugir da cabeça dele. Se manter próximo não é ficar enchendo o saco do cliente. Se vocês forem reparar assim, o cliente ficou sem me dar retorno 2 dias, 3 dias. Oi, tudo bem? E aí, tá precisando de uma ajuda? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Teve oportunidade de pensar melhor? Não é ficar, e aí, vamos fechar. Pô, minha proposta só tem validade de 10 dias e tal, vou aumentar o preço, hein? Vou aumentar o preço, a minha agenda tá fechando. Então, não é pressionar o cliente, mas sim estender a mão para saber se tem algo mais que você possa fazer para que gere conforto, para que aumente a confiança, para que o estímulo dele, o hype dele não passe com relação à peça que ele sabe que ele precisa. E a outra questão super importante é você demonstrar confiança de que o seu projeto, o seu trabalho vale o que você está pedindo. Ao demonstrar essa confiança, você também transmite confiança para o cliente de que ele está fazendo um bom negócio. Então, existe uma situação e você tem que se manter fiel a essa negociação, até para você aumentar suas chances de sucesso. Beleza? Gente, para finalizar aqui o vídeo, eu vou deixar novamente a sugestão. Se você é freelancer, se você já é designer autônomo, se você é dono de estúdio, sente dificuldade nessa parte de negociação, eu vou deixar aqui a sugestão para você conhecer o curso Pitch Design. O curso Pitch Design ele é totalmente focado em processo de vendas para designer. Então, como lidar com situações semelhantes a essa? Como elaborar uma proposta que já vai entregar, de certa forma, algum conteúdo, vai aumentar o valor e vai se tornar uma mera formalidade para você fechar o projeto, né? Como que você pode demonstrar valor, como que você pode entregar valor, como que você pode fidelizar o cliente, como você pode se diferenciar no mercado, ao invés de ficar focando apenas em preço e sim na entrega de valor que você gera. Todo esse
conteúdo ele está disponível no curso Pitch Design. Novamente, o link para acessar o curso ele vai estar fixado aqui nos comentários. Se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, é só clicar no link. Se você tiver qualquer dúvida, é só falar comigo por e-mail, Instagram, aqui no YouTube, tá bom? E para a gente finalizar, se você acha que esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o teu like aqui também, porque ele é super importante para o YouTube recomendar o canal do Design Camp para outras pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades, que têm as mesmas dúvidas que você também tem. Joia? É isso aí então, eu fico por aqui. Obrigado novamente aí por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê. Um abraço.